Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de Arduino. Quem já curtiu a nossa página no Facebook, facebook.com/wrkids, ou nos seguiu no Instagram, já teve uma prévia do videozinho com a matriz de LEDs funcionando. E é exatamente sobre isso que falaremos essa semana. Vamos começar a implementar projetos com matrizes de LEDs e no vídeo de hoje a ideia é entender bem o hardware da matriz de LEDs. Então segura aí! Estamos aqui no Isis Proteus com uma matriz de LEDs 8x8 do Isis. E é a que vamos utilizar na prática. Existem vários modelos de matrizes de LEDs e, como eu mencionei no primeiro vídeo deste curso, a premissa do curso é irmos a fundo no hardware das coisas. Então não basta só utilizarmos códigos prontos aqui, gravarmos em nosso Arduino, fazermos as ligações e sair rodando. Temos que entender como funciona para não ficarmos presos naquela coisa de dependermos sempre de bibliotecas determinadas, bibliotecas específicas, componentes específicos e por aí vai. E aí é muito importante estudarmos o hardware, estudarmos as coisas em um nível um pouco mais baixo de abstração para conseguir compreender bem o funcionamento de todos os dispositivos que queremos controlar e queremos produzir. Vamos ver então uma matriz de LEDs, como funciona. Eu tenho aqui a ligação que já está feita, que vamos mostrar logo mais na protoboard, que é uma matriz de LEDs 8x8. O modelo da minha matriz é o... deixa eu ver aqui, se eu consigo enxergar, é o HS2368BS. É o modelo da matriz que estou utilizando. Já já vamos ver o datasheet dela. E temos aqui 8 LEDs de 220 ohms, ligados nas colunas. Por que nas colunas? Porque as colunas para este modelo de matriz de LEDs são os anodos de cada um dos LEDs. E as linhas estão ligadas nos catodos. E aí vamos aproveitar toda aquela circuitaria que já estudamos bastante nos dois últimos vídeos, que consiste nos registradores de deslocamento, os Shift Registers, que vocês já estão craques neles, né? Vamos utilizar o 74HC595 ligado em cascata com mais um. Teremos um registrador de 16 bits ou de 8 bits duplo, como foi o tópico do vídeo passado, controlando as linhas e as colunas da matriz de LEDs. E qual que é a sacada da matriz de LEDs? A matriz de LEDs apresenta 64 LEDs, nesse caso aqui, pois é 8x8, 8 vezes 8, 64. Se formos utilizar da mesma forma que utilizam nos displays de catodo ou anodo comum, teríamos 64 vias para controle mais uma via que seria o catodo ou anodo comum. Imaginem a quantidade de fios que isso iria fazer, né? Isso iria demandar. Por isso a sacada de conectar os LEDs matricialmente. E aí controlamos linhas e colunas, ao invés de controlar os LEDs de forma individual, um bit ou um fio para cada um dos LEDs. E ainda com essa sacada dos registradores de deslocamento, de quebra, precisamos apenas de 3 bits do microcontrolador, 3 fios do nosso Arduino, para estar controlando esta matriz de 64 LEDs. Vejam que coisa mais interessante. Vamos pegar aqui a matriz e simular para vocês entenderem. É Matrix 8x8 Red, que estou utilizando. O Proteus tem mais cores. E aí vamos ligar aqui rapidinho com vocês as Logic States. Não vamos ligar em todos os pinos, vamos ligar em alguns apenas para vocês entenderem o funcionamento. Pegando 3 aqui para as colunas. Estes pinos de cima são as colunas, aqui da matriz do Isis Proteus, e os de baixo são as linhas. Dando um play para simular, vamos passar aqui, vamos fechar estes dois instrumentos. Ignorem a matriz da esquerda, ela está já rodando com o código da semana passada, precisamente com o código da semana passada. Não estamos enxergando direito aqui, pois a simulação não roda em tempo real e não é capaz de simular isso, por isso que temos que fazer o teste prático neste caso. Mas aqui podemos visualizar. Colocando em 1, temos aqui estes 3 bits ligando, estes 3 LEDs ligando nessa primeira coluna.
Por quê? Porque estou com 0, que são os catodos, nas respectivas linhas. Ou seja, se eu colocar um aqui, vai apagar este primeiro LED aqui, um aqui apaga o outro, e um aqui apaga o outro. Se eu quiser acender a segunda coluna, eu envio um para cá, e aqui todos estarão em 0. Terceira coluna, e assim por diante. Vejam que eu controlo as linhas, ligando as linhas com um nível lógico baixo e desligando com um nível lógico alto. Mas, como aqui no Isis já mostra a matriz fechadinha e eu quero que vocês entendam bem o diagrama esquemático dela, eu montei uma matriz de LEDs aqui no Isis Proteus para simular para vocês. Vamos dar uma olhada. Aqui está o diagrama esquemático equivalente da nossa matriz de LEDs. Percebam que temos os 64 LEDs ligados aqui. E eu acredito que com este diagrama, que inclusive vou deixar para download na descrição do vídeo, você baixa e faz os testes e as simulações aí no seu Proteus, você consiga entender exatamente qual o funcionamento dessa matriz. Vejam aqui que temos os bits de cada uma das linhas, aqui ROM 1 a ROM 8, e aqui cada uma das colunas, né, as 8 colunas da nossa matriz. Percebam que cada linha está conectada aos catodos dos LEDs. Essa primeira linha de LEDs, 8 LEDs, cada um dos catodos está linkado a este bit da linha 1. A segunda linha, os catodos estão da linha 2 e assim por diante. Por outro lado, a primeira coluna tem cada um dos anodos dos LEDs linkados a este bit da coluna 1. E aí a segunda coluna tem os anodos aqui neste bit e também assim por diante. Vejam aqui mais de perto, em detalhe, esse trecho aqui. Dá para entender bem como funciona então. Acionando um aqui, estou enviando, vamos supor, 5 volts nos anodos. Por isso, aqueles resistores limitadores de corrente ali nas colunas, no diagrama esquemático, e enviando 0 aqui nos controles de linha, estarei conectando os catodos ao ground do circuito. 0 em um catodo e 1 no anodo, estou polarizando o LED diretamente e ele acende, como bem sabemos da teoria da eletrônica básica. Vamos dar um play para simular aqui. E aí, se eu ligar aqui e ir ligando em sequência, ou seja, enviando 0 para as linhas, percebam que os LEDs da respectiva coluna estará acendendo porque a coluna 1 tem nível lógico alto. Mantendo todos eles em nível lógico baixo e selecionando com apenas um bit, eu controlo cada uma das colunas. Vejam que a coluna inteira acende. De maneira análoga, se eu quiser controlar as linhas de forma individual, eu posso mandar nível lógico alto em tudo e controlar cada linha individualmente por nível lógico baixo. Vejam que acendeu toda a primeira linha e assim por diante na sequência. E aí isso torna possível o controle destes LEDs. Só que há um grande problema que eu acredito que a maioria já tenha sacado. Qual é o problema dessa configuração? A grande vantagem, já sabemos que economiza muitos fios em nosso diagrama esquemático. O problema grande é que não conseguimos controlar os LEDs, todos os LEDs de forma individual. Vamos supor que queremos formar uma imagem, por exemplo, um quadrado, acionando estes LEDs aqui, que estou indicando com o mouse, e eu quero um quadrado vazio. Significa que este LED do centro não pode acender. Como formar essa imagem então? Vamos ver se conseguimos formar isto. Temos que ligar estas linhas aqui, desligar estas colunas aqui, estas aqui. E aí ainda precisamos ter este LED e este aceso, mas este do meio não pode acender. Mas percebam que não é possível fazer isso apenas com os bits aqui, controlando eles manualmente.
não conseguimos fazer o desenho de um quadrado vazio. E aí imagine desenhos um pouco mais complexos. Fica mais difícil e para isso existe a técnica da multiplexação, que vamos estudar nos próximos vídeos aqui para um controle mais avançado de matriz de LEDs. E essa técnica de multiplexação já vimos inclusive detalhadamente no curso de microcontroladores PIC. Então, se você quer ter noções da teoria desta técnica, já vá assistindo aquela videoaula, beleza? E aí, com esta técnica da multiplexação, quando acionarmos os LEDs em sequência, podemos formar a imagem que quisermos nesta matriz de LEDs. É mais ou menos esta teoria do hardware de uma matriz de LEDs, como podem ver. E o diagrama esquemático que desenvolvemos hoje é simplesmente manter o circuito da semana passada com os Shift Registers e conectar a matriz de LEDs em cada uma das saídas respectivas aqui, como está indicado com as labels. Percebam que está aqui tudo indicadinho com as labels, como podem ver. E claro que estarei deixando para download este diagrama esquemático também. E aí o código que vamos utilizar hoje é este código aqui, que é o mesmo código da semana passada, que faz a contagem binária, o registrador 1 incrementando e o 2 decrementando. Aqui no loop infinito dá para ver bem isso aí. A função que criamos myRegister, e aí vamos visualizar na matriz um efeito bem interessante. Um efeito bem interessante de comportamento dos LEDs que poderemos ver aqui. Estou aqui com o datasheet da matriz que estamos utilizando no laboratório, e aqui está o diagrama esquemático, como podem ver, exatamente o mesmo que eu montei ali no Isis e simulei com vocês. Aqui à esquerda é uma matriz unicolor e percebam que existem matrizes bicolores, com LEDs bicolores, o que torna suas aplicações ainda mais incríveis, né? Podemos formar diversas imagens coloridas. Tem até matrizes RGB com 3 cores por LED. Mas a nossa é esta aqui, que contém os 64 LEDs e os pinos estão distribuídos desta forma. E aí na matriz iremos encontrar a referência de cada pino de 1 a 16, que são os 8 pinos de linha e os 8 pinos de coluna. E não estão em ordem os pinos, é uma ordem bem estranha, bem bagunçada. E aí temos que nos guiar por este diagrama aqui do datasheet da nossa matriz. Se você adquirir uma matriz com outro modelo, deverá pesquisar na internet o datasheet para ver se fecham os pinos em relação à matriz que estou utilizando nos projetos aqui. Vejam que temos aqui a referência do pino da matriz, que são estes indicadores com círculo aqui, ou seja, a coluna 1 é o pino 13, a coluna 2 já é o pino 3, a coluna 3 é o pino 4, daí temos aqui a linha 1 é o pino 9, 2 é o pino 14, então vejam que é bem estranha a ordem, bem fora de ordem. E aí nas colunas, que são os anodos dos LEDs, iremos conectar os resistores limitadores de corrente. E aí temos outras características aqui que sempre é bom dar aquela lidinha no datasheet, pois com o datasheet o seu projeto vai mais longe, como eu sempre saliento aqui. Por exemplo, temos aqui a tensão por ponto, né, para cada ponto, típica máxima de 2,4 volts e a corrente de 20 mA. Já ensinei a calcular o resistor para esse caso, é a tensão de 5 volts, que é a alimentação, menos a tensão do LED, 2,4, esse valor dividido por 20 mA, que dá um valor de 130 ohms, podemos utilizar uns 150 ohms na prática, eu optei por 220 ohms, que é um pouquinho maior do que o valor calculado. Então a teoria é mais ou menos essa, não tem muito mistério, como você pode ver, se entende bem o funcionamento de um LED e vê a ligação deles em matriz, não tem segredo nenhum. Mas eu gosto sempre de demonstrar as coisas em níveis mais baixos de abstração para entendermos depois os sistemas de controle adotados para o funcionamento de nossos projetos. O próximo passo é verificar na prática o funcionamento do código da semana passada na matriz de LEDs. Então, venha comigo! Aqui está o circuito montado em protoboard. Vejam aqui no detalhe a matriz de 64 LEDs.
matriz 8x8, que contém os 64 LEDs e são LEDs vermelhos. Temos aqui os resistores de 220 ohms, 5 deles estão aqui e outros 5 estão aqui, pois alguns pinos que são pertinentes às colunas da matriz são da parte de baixo, como analisamos no datasheet deste dispositivo. Os dois registradores de deslocamento, 74HC595, ligados aqui, e as saídas deles ligados cada uma na conexão aqui da matriz, conforme o diagrama esquemático previsto no Isis Proteus. E o controlador, é claro que é o nosso Arduino do Emila9, no caso aqui é o Paradoxus Duino da WRKits, que é totalmente compatível. O sistema todo estaremos alimentando com a nossa fonte para Arduino e Raspberry Pi ou outros dispositivos de 5 volts que já desenvolvemos passo a passo com vocês em 2 videoaulas separadas em 2 partes. Vamos ligar e ver o efeito bacana que vai ser gerado, que é o efeito da contagem crescente e decrescente de cada um dos 2 registradores que configuramos. Ligando. E aí está, é um efeito bem interessante que é relativo à contagem do primeiro registrador de 8 bits contando de forma crescente e o segundo de forma decrescente. Com isto conseguimos comprovar que o nosso diagrama esquemático está montado de forma correta, pois podemos observar que todos os LEDs estão sendo acesos em algum momento. E aí de quebra tem este efeitinho bem interessante que já pode ser utilizado em algum lugar, em algum projeto. Comprovado, portanto, o funcionamento, e nos próximos vídeos, não percam, vamos desenvolver projetos um pouco mais sofisticados com essa matriz de LED que permite muitas aplicações, como veremos. E esse foi mais um vídeo do nosso curso de Arduino. Clique em gostei e compartilhe com todo mundo este conteúdo, que isso nos ajuda pra caramba. Nos siga nas demais redes sociais para ver as prévias dos vídeos que virão, nossas fotos e vídeos dos projetinhos que desenvolvemos aqui para vocês. E também, se é novo aqui no canal, clique em se inscrever. Você não perde nenhum vídeo, nenhuma novidade, ainda de quebra, participa de nossas promoções. Por hoje é isso, vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima!